Saudações extensivas a quem nos acompanha. Mais uma vez, seja bem-vindo à Focus TV e esta grande entrevista História da Minha Vida. Hoje, o nosso convidado é o músico gospel conceituado, compositor e que também já foi flautista. Trata-se do irmão Ngango Paulo. É o nosso convidado para esta grande entrevista, a quem eu vou saudar. Irmão Ngango, obrigado por ter aceito o nosso convite e nós é que agradecemos. Obrigado, é sempre um prazer. Também agradeço pela oportunidade que nos é concedida. Lá em casa, as pessoas quererão saber quem é o irmão Ngango Paulo. Sou filho de pais evangélicos. O meu pai foi um pastor e a minha mãe uma serva permanente na igreja. Sou cantor, gospel, compositor, produtor, músico, instrumentista. Ou seja, praticamente isso, mas é que vamos descobrindo durante a conversa. Ok. Quando é que começa a cantar? Mas na verdade comecei a cantar mesmo no ano 2000, há 25 anos atrás ou 24 anos atrás. Mas a carreira vem já de uma longa caminhada. Aos 12 anos eu comecei num grupo flauta da Igreja da EBA, primeiro centenário da fé. Para quem não conhece EBA, é a Igreja Evangélica Batista em Angola, onde eu até hoje sou membro, não é? Membro efetivo, okay. Né? Estamos a falar em que ano, mais ou menos? Estamos a... Ei, uau! Deixa eu ver. Nós fomos para... Uau! 12 anos atrás, estamos a falar em 1992, acho. É possível que seja 92, quando comecei a ir para a EBA. Ok. Ou antes, por ali. Foi flautista e depois... Sim, comecei como flautista, depois passei a ser dirigente do grupo flauta e foi durante muito tempo. Cheguei até a ser, inclusive, diretor técnico da flauta regional e fanfarra regional. Okay. Durante esse tempo todo, como é que se sentia enquanto flautista? Enquanto flautista foi bom, porque acredito que muitas das coisas que eu aprendi, mesmo a minha educação musical, educação da vida, a forma de ser, nós aprendemos na flauta, porque para mim a flauta foi uma escola, porque os manos que nos receberam lá nos ensinaram muita coisa boa, nos ensinaram a palavra e nós tínhamos o temor a Deus e continuamos a ter esse temor a Deus até hoje, porque as nossas bases foram bem assentes. E para mim a flauta foi uma escola mesmo de vida. Lá aprendi muita coisa. Imagina, 12 anos é a idade da adolescência, né? Sim, com muitas confusões ainda na mente. Mas graças a Deus já conseguíamos dirigir muita gente. É um grupo de mais de 500 flautistas, por exemplo, quando é uma congregação regional, nós congregávamos mais de 500 flautistas. E ser um dirigente não era fácil. Depois desta etapa como flautista, surge o Ministério Praise the Lord. Exatamente. Como é que surge? O Ministério Praise the Lord surge nos anos 1999, efetivamente em 2000. Por que surgiu o Ministério Praise the Lord? Quando comecei a tocar flauta, depois desenvolvi mais os talentos em termos de fanfarras, que são as trombetas, entre outros, fundamos inclusive a banda musical Flash. Okay. Fui o primeiro a introduzir a fanfarra na EBA, primeiro centenário da fé, porque eu fui aprender nos combatentes na EBA. Os combatentes. Toquei no GAV, é lá onde aprendi a fanfarra. Depois, na altura que o GAV estava a ser transferido para o Maculusso, eles deixaram os instrumentos e nós levamos aqueles instrumentos já não em boas condições, levamos para a primeira centenário da fé, é ali onde eu comecei a fanfarra. Então, o Praise the Lord veio porque depois das minhas aulas de músicas com o professor Zingabaco Janti Lourenço, eu próprio comecei a aprender o piano. Então, tocava piano e me lembro que havia um pastor, Mwanza, também era da EBA na altura. Ele ofereceu-me um piano. Então, quando ofereceu-me um piano, comecei a tocar em casa sozinho, comecei a aprender sozinho. Começou a tocar piano sozinho? Só na base da teoria musical. Ok. Porque com a base da teoria você consegue entender, acordo é isso, então fui desenvolvendo e pronto. Começava a tocar sozinho. Então, me lembro que num dos dias era o meu aniversário
E eu tinha feito a composição da música Louvai ao Senhor. Ok. Então, Louvai ao Senhor significa Praise the Lord. The praise. Ok, praise the Lord é louvai ao Senhor. Exatamente. Traduzido da língua inglesa para o português. Para o português. Ok. E aí, nesse aniversário, eu toquei essa música, uma das minhas primeiras composições cantadas, que é a música Louvai ao Senhor. É a primeira música. Foi a primeira música. Composição cantada, porque as outras composições eram de bandas, Ok, né? ok. E a flauta, a fanfarra. Composição cantada, a primeira música é Louvai ao Senhor. Ok. Eu fiz essa composição com ajuda na letra, ajuda do pastor Mato Mona, que também por acaso é da IEBA até hoje, é quem eu saúdo. E ele na altura estava em nossa casa e eu mostrei-lhe a letra dessa música, fizemos a composição, os versos, tudo com ele, mas a composição realmente era minha. E nesse aniversário cantei essa música com o piano que foi oferecido e toda a gente gostou da música. Ok. Então, me lembro que depois daqueles dias subiu em mim essa vontade de criar uma banda com o nome Louvai ao Senhor. Sim, que é o praise the Lord. Yeah, a ideia era Louvai ao Senhor, mas depois disse, Louvai ao Senhor, não está assim, está muito pesado. Está muito pesado. Praise the Lord. Ficou bonito, então ficou Praise the Lord. É ali onde surge o Praise the Lord. Ok. E como um grupo de música, um ministério de louvor e adoração. Bom, durante esse tempo todo que surge o grupo Praise the Lord, como é que era o grupo? Era apenas constituído pelo irmão Gango? Quais foram os elementos que faziam parte do Praise the Lord? Sim, é uma boa pergunta. O grupo Praise the Lord, mesmo na altura chamava mesmo assim, grupo Praise the Lord, era composto, eu comecei o grupo nesse dia, só que no dia do aniversário vinha mais alguém de nome Gilson, que muitos conhecem, que foi um grande pilar para o Ministério Praise the Lord, e o Bruno Mambo, que hoje o nome artístico é Bruno Lusa. Eles eram da Igreja Evangélica Apostólica da Chicala. Então, eles vinham nesse aniversário, eles cantaram e eu também cantei. Ok. Eles tinham um grupo dele, Nazireus de Deus. Então, ali eles gostaram e eu convidei o Gilson e o Bruno vinha nos dar um suporte em termos de aulas de música e mesmo canto também. Então, uma das primeiras pessoas é o Gilson, que é o Vatimona Gilson, né? Nesse momento está no Brasil, está a seguir a carreira dele. Com ele começamos, depois veio mais duas pessoas. Com ele veio o Mena e veio o Gil, que é o pastor Júlio João, que muitos conhecem hoje. Ok. Basicamente são 4 pessoas que começamos. E depois dali começamos a integrar alguns membros, convidamos algumas pessoas vinham mesmo por vontade própria, a maioria membros da Igreja EBA, e o Gilson era da Pentecostal e o Júlio. Então criamos esse grupo. À medida que as pessoas iam se interessando pelo grupo, é assim que nós criamos. E chegamos a ser 20 elementos. Como é que foi escrever a música Louvai ao Senhor? Foi uma inspiração e o que acontece? Aquele piano que me foi oferecido, como eu não tinha muita agilidade de tocar, ele tinha já um registro de alguns instrumentos. Então fui só apertando os acordes e encontrei um balanço assim e algumas notas aí, fui acompanhando, trocando os acordes. E essa melodia subiu em mim e comecei a cantar o primeiro estrofe e o segundo. Okay. E depois apresentei no pastor Matumona. Okay. E ele ouviu e disse, podemos melhorar isso e aquilo. Foi assim que tudo começou. Então, o ministério, que agora é Ministério Praise the Lord, foi a casa-mãe e que deu esse input todo para termos o irmão Gango que temos hoje. Sim, na verdade é isso. Para mim, o irmão Gango é Ministério Praise the Lord. Na altura, a nossa visão era mesmo para trabalhar com grupos. Como todos os grupos têm os seus altos e baixos, passamos também por momentos difíceis de podermos manter o grupo, porque me lembro que chegou uma altura em que eu tive que começar a trabalhar e num regime de 28 dias no mar e 28 dias aqui, então começou a ficar difícil gerir o próprio grupo. E também alguns membros começaram a viajar. Me lembro que o Gilson tinha que ir para o Brasil, a Emília, que hoje chamam de ministra Timba, tinha que ir para Londres, o Júlio estava já a começar o ministério pastoral, e então ficou difícil gerir. Me lembro que uma vez ficamos só de novo mais os 4 que começamos. E naquele dia era tipo, se não avançássemos, ia terminar com o ministério. Mas nós éramos o grupo residente de um full gospel. Era uma associação de homens de negócio. Eles realizavam mensalmente eventos nos hotéis e convidavam um grupo e convidavam também homens de negócio e nós éramos o grupo residente. Então nós cantávamos sempre nessas atividades. Então me lembro uma vez quando só ficamos nós os 4 e fomos cantar os 4 no Cine Carla Max na altura, eu, o Gilson Mena e o Gil, que
é o pastor Júlio. E eu senti que tinha que deixar porque quase dos 20 mesmo ficamos os quatro. Foi difícil Foi difícil gerir, mas depois dali tinha um pastor que pregou nesse dia e ele profetizou algo sobre nós e gostou muito do trabalho feito. E pronto, e essa organização Full Gospel começou a ser o nosso patrocinador. Ok. Sim, eles é que patrocinaram o nosso primeiro disco, Louvai ao Senhor. Ok. Na altura, o pastor Ricardo Sucama, a quem eu endereço os meus cumprimentos e ele está me ouvindo, porque me lembro, naquela altura, anos 2003, eles patrocinaram o nosso disco com um valor de $3.000. Eu não esqueço isso. Este foi o primeiro álbum Foi o primeiro álbum do Praise the Lord? Sim, o primeiro álbum do Praise the Lord. Nos patrocinaram esse álbum no valor de $3.000. Quantas músicas tinha o álbum? Louvai ao Senhor acredito que tinha 12 canções. 12 canções. Yeah. Essas todas as canções foram compositadas pelos membros do Praise the Lord? Exatamente, pelos membros do Praise the Lord. A maioria são minhas composições, mas os compositores principais eram eu e o Vatimona Gilson. Ok. Yeah. Esse era em 2003, acredito que foi lançado esse ano. Mas, muito antes de nós lançarmos o álbum, nós já fazíamos concertos. E era mesmo um concerto abarrotado. Ok. Bem, continuamos aqui nesta conversa amena, não é? Com o músico Ngango Paulo. Falou aqui de algumas dificuldades que viveram durante essa trajetória toda. Mas quero aqui tocar em questões que têm a ver com os momentos marcantes enquanto Praise the Lord, no princípio. Sim, no princípio são vários, mas tem um que marcou-me bastante. O nosso primeiro concerto foi no Cine São Paulo, no ano 2002, se não estou em erro, e na qual foi num sábado, e nós na igreja tínhamos o culto da juventude aos sábados. Ok. Então a juventude, como gostavam tanto de nós, nesse dia o culto da juventude não aconteceu, porque todo mundo foi no concerto. Ok. Então quando voltamos no domingo, o pastor chamou-nos e queria conversar conosco. Então, praticamente, queria nos suspender por causa do concerto, porque movimentamos toda a juventude para o concerto. Foi um momento marcante e ficamos alterados e ficamos descontentes, como jovens também, né? E pronto, mas depois o pai entendeu e pronto, foi resolvido o problema e continuamos a trabalhar no ministério. A maior dificuldade também era financeira, porque na altura muitos de nós éramos estudantes, outros faziam negócio, vendiam no rock e tal, mas o bom é que éramos pessoas que amávamos a obra de Deus e juntavam sempre aquilo que nós tínhamos para fazer a nossa atividade. Okay. Para o lançamento, por exemplo, o lançamento do disco, eu fui no Teatro Avenida, uma sala que agora já não existe, né? O lugar já tem um outro edifício. E, por exemplo, nós tivemos que alugar a sala num valor mais ou menos de $400 na altura, e eu era professor, ganhava $50 por mês. E tive que fazer um sacrifício de juntar os $50 sem gastar durante um ano. Pegamos os $400 só para alugar a sala. Depois apareceu alguém de boa vontade e nos deu instrumentos. Fomos pegando um bocado. Também os membros que estavam lá no grupo também eram pessoas mesmo que queriam a obra, ver a obra passar. Me lembro que o Gilson ia para o Brasil, vendia as roupas do Brasil no rock e tal, com o pastor Júlio. Também juntaram o que eles tinham e fizemos a apresentação do nosso álbum. Foi um momento muito marcante. Yeah. Okay. Bom, são alguns momentos marcantes, mas depois desses momentos viaja para o exterior, não é? Viaja para o exterior por conta da formação, dos estudos, permanece lá por algum tempo. Quando regressa, retoma o grupo Praise the Lord. Na verdade, a viagem posterior foi por causa do trabalho, uma missão de trabalho. Ficamos no Reino da Noruega durante 4 anos e nessa altura tentamos gerir o grupo à distância, mas não foi fácil porque quando você não está, às vezes as coisas não funcionam. Sim. Mas graças a Deus tínhamos alguma equipe boa. Na altura acho que era a geração do Emilson, entre outros, e que tentaram gerir o grupo. Eu vinha nas férias, fazíamos algumas atividades, ensaios e tudo mais. Foi bom, mas lá também foi uma grande bênção porque tive a oportunidade de chegar lá na Noruega. Conheci um pastor que estava a começar uma nova igreja. Okay. E praticamente começamos a igreja juntos, como ele diz mesmo, fundamos a igreja juntos.
e fui um canal de bênção para eles e fui como um dos líderes de louvor e adoração. É ali onde vem o nome de Worship Pastor. Muita gente me chama de Worship Pastor, porque lá na igreja chamavam-me de Worship Pastor, quer dizer, pastor de adoração, né? Louvor e adoração. Ok. E trabalhei lá na igreja nessa função. Foi muito bom. Depois de regressar a Angola, realiza a primeira atividade, penso que foi a das 300 vozes, ou não? Não, não foi 300 vozes. O nosso regresso ao país foi por motivos profissionais, mais uma vez. Voltamos. Quando chegamos aqui, eu vinha com um projeto de passar em várias igrejas. Ok. Vinha num projeto de passar em várias igrejas. Então, quando eu voltei, trouxe instrumentos completos, banda completa, todos os instrumentos de qualidade, pianos, tudo. Então, comecei um programa de andar pelas igrejas. Ok. E fizemos um primeiro concerto na igreja, acho que era Espada da Fé, que é o Clef Dr. Kissum, na altura o músico Tsimba Rioberto era um dos músicos residentes nessa igreja. Então essa era a nossa visão. Começamos a passar por várias igrejas e como tudo, uma visão é sempre combatida. Infelizmente chegou uma altura em que fomos num evento em que houve muita chuva no Cacoaco. A estrutura do lugar onde estava acontecendo o evento caiu, a estrutura todas, e partiu todos os instrumentos. Em ano 2015 eu trouxe bons instrumentos de qualidade, de marca alemã, essas mesas digitais X32, praticamente eu fui uma das primeiras pessoas a trazer isso para cá. Tinha mesmo esse projeto mesmo dedicado só para o gospel, mas como eu entendi que era um ataque espiritual, infelizmente não conseguimos dar sequência. Mas aquilo não parou por ali. Em 2017 lançamos o álbum, segundo álbum, que é o Louvai ao Senhor. O primeiro era Yahweh Nabilaka, lançamos Louvai ao Senhor em 2017. Depois dali começamos a atividade. Em 2018 fizemos o ao vivo Louvai ao Senhor. Com 300 Ainda vozes? não. Ainda não. Ainda não era 300 vozes. Era só Louvai ao Senhor normal. Depois a segunda edição que era 300 vozes. Na igreja da Ieba do primeiro centenário. Como é que foi arquitetar aquela atividade? Porque eu lembro-me que foi uma atividade bem realizada, não é? Houve muita moldura humana. Como é que foi pensar naquela atividade na altura? Foi muito difícil, porque não é algo comum que eu faço. Conforme muita gente sabe, o Gui Destino é uma das pessoas, diria assim, especialista em fazer esse tipo de eventos. Para mim foi uma experiência diferente e deu certo. E com certeza colaboramos com o Gui, colaboramos também com vários coros da EBA, principalmente os coros local e vários outros do centro. Nas 2 últimas semanas juntávamos a banda com os coros e fazíamos o nosso trabalho. Foi algo muito bom, foi uma boa experiência, avançamos bem com a obra e o resultado foi fantástico, foi um concerto maravilhoso. Agora, uma das coisas interessantes desse concerto é que eu trabalhei muito para realizar esse concerto e eu fiquei, no final do evento, estava muito cansado, mesmo até para aqueles que acompanharam o concerto, os 2 últimos concertos na altura, na EBA, e eu, quando subia no palco, estava muito cansado, porque eu estava envolvido diretamente na organização. Na organização, na produção. Então, dali surge a ideia de criarmos a produtora. A história da produtora vem... Começa que é a Praise Produções. Que é a Gospel Praise Produções. Gospel Praise Produções. Sim. Surgiu a partir dali. A partir daí, sim. Até hoje já tem uma estrutura a produtora? Sim, a Gospel Praise Produções é muito estruturada. Vamos falar isso ao decorrer da nossa conversa. Quero aproveitar aqui mandar um abraço a um dos nossos grandes seguidores, que é o grande jornalista Simba Lucano. Ele acompanha sempre o nosso programa, ao Benedito Kiala e a todos que nos têm acompanhado. Nós queremos mandar um abraço, aproveitar esta ocasião desta entrevista. Passados, penso que 25 anos, qual é a diferença entre o irmão Gango há 25 anos e agora? Muita diferença, muita, porque eu sou um músico não natural. Eu falo sempre isso. Eu me fiz, me criei. O Gango Paulo é um músico criado por ele próprio. Até porque, como viram a história, comecei a tocar flauta, eu não tinha voz de canto,
Foi um trabalho. Foi um trabalho um processo. árduo. Sim. Mesmo o meu próprio pai não acreditava que eu poderia cantar. Porque ele dizia, não, você não é para canto, você é para bandas. É a banda, a fanfarra, essas coisas. Então eu fui me criando. Então fui me moldando com aulas de músicas, com ensaios. Então criei esse Ngango Paulo. Porque se os irmãos se aperceberem, no princípio, esse nome Ngango Paulo não era sonante. Era mesmo só Praise the Lord. Praise the Lord. Sim. Era só Praise the Lord, só Praise the Lord, Lord. Praise the Lord. As pessoas sabiam que sim, eu sou o líder do grupo Praise the Lord. Mas como músico, o Ngango Paulo começou nos anos 2000, praticamente 18, 17. 2018, 17, e também quando começamos a ter aquele desnível no grupo, muitos viajaram. Comecei a pensar em algo solo, mas só que você pode pensar isso, mas o Ministério vai te acompanhar. Sim. Então, por isso é que Ngango Paulo e o Ministério Brasileiro estão sempre juntos. Okay. Então, foi mais ou menos ali. Eu fui um músico moldado, eu próprio fui me criando, fiz aquilo que eu sou com a ajuda de Deus. Ok.